verdade sobre tudo o que está acontecendo no caso do Bruno Henrique. Você não sabe, ou por clubismo, você está opinando sem saber exatamente o que está acontecendo no caso, que é o que eu vou te mostrar e te contar agora. Então clica aí embaixo, já se inscreve no canal do Teus Cartola, que aqui vai ter vídeo todo dia. E comenta aí depois, se você discordou da decisão de haver apenas a punição do pagamento de 100 mil reais pelo Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Começamos aqui com o post do Velê Casagrande. Bruno Henrique foi absolvido por 5-3 no julgamento do STJD e está livre para jogar pelo Flamengo na temporada. Aqui a galera já enlouqueceu. Não entendeu o que os advogados do Flamengo alegaram e nem qual foi o motivo do Bruno Henrique não ter aquelas 12 partidas que ele iria pagar de punição e ser apenas os 100 mil reais como forma de punição pelo que o Bruno Henrique fez. Outro ponto importante, muita gente está comparando o caso do Bruno Henrique com os casos dos jogadores que foram punidos na operação penalidade máxima. E os dois casos foram diferentes segundo a lei, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui foi o detalhe principal que os advogados do Flamengo usaram para que o Bruno Henrique não fosse punido com a perda de jogos e somente com os 100 mil reais, pagar os 100 mil reais como multa, né? Bruno Henrique foi punido e no artigo em que foi condenado, pegou a pena máxima prevista. Pode não ser a punição que você queria, que é o que todos os antes do Flamengo estão falando, que foi que vários jogadores pegaram 360 dias, 720 dias de punição e o Bruno Henrique pegou somente os 100 mil reais de multa. Mas tratar como absolvição é distorcer o fato, porque ele não foi absolvido, né? Ele teve a multa para pagar. E equiparar com alguns casos recentes de manipulação é no mínimo desconhecimento. E aqui a gente chega na parte da lei. Bruno Henrique é inocente, ponto, né? Nos artigos que anteriormente ele seria condenado. O artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva define como infração disciplinar o ato de atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. E aqui eles falam que o Bruno Henrique não influenciou o resultado, posto que o Flamengo já havia falado para ele: Bruno, você vai ter que tomar o terceiro amarelo, porque a gente quer que você cumpra a suspensão no próximo jogo. E aqui continua: o grande problema dessa capitulação é que, para enquadramento no artigo, o Bruno Henrique deveria necessariamente ter tido a intenção de influenciar o resultado da partida, que foi o que alegaram que ele não teve, porque foi pedido pelo próprio Flamengo para ele tomar o terceiro amarelo, que é comum, né, acontecer isso no futebol brasileiro, mas não é escancarado, né? Geralmente o time pede ali e fica só entre o jogador e o time. Essa notícia não espalha para familiares, nem para outras pessoas de fora da relação ali entre jogador e clube, né? E aqui eles completam que o Bruno Henrique agiu, na verdade, para favorecer um pedido do Flamengo e não para prejudicar os interesses do clube. Aí já quebra a ideia do artigo 243. A rigor, a informação privilegiada pelo Bruno Henrique a seu parente pode constituir algo ilícito contra a casa de apostas afetada, mas não exatamente uma infração esportiva. Foi aqui a jogada genial dos advogados do Flamengo de destipificar o artigo 243 e levar ele para o artigo 191. Eu já vou te mostrar mais pra frente ali. E esse artigo 191 traz a pena máxima de 100 mil reais, que foi a pena máxima que o Bruno Henrique pegou. Como eu já falei aqui, eles concluem que a conduta dificulta o cumprimento do regulamento da competição. Falou que a conduta do Bruno Henrique apenas dificulta com que o regulamento seja cumprido, e ele se enquadra aqui no artigo 191, que a multa é de 100 mil reais, conforme o voto do relator. E 100 mil reais é a multa máxima para esse artigo 191. Outro ponto importante é que, com a alteração do artigo, o Bruno Henrique se enquadrou, saindo do 243 para o 191, não teria como punir ele da forma anteriormente prevista, com 12 partidas de punição. Isso não existe no artigo 191. Exatamente isso aqui. No direito, só se pode aplicar uma punição quando a lei prevê claramente a situação. Não tem como pegar o artigo 191 e aumentar ali um parágrafo, um inciso que não existe. Está escrito na lei e é aquilo que vai ter que ser cumprido. Bruno Henrique foi denunciado com base no artigo 243, que exige prejuízo à própria equipe. No caso, o Flamengo autorizou o cartão. Isso aqui foi uma jogada boa do Flamengo também. Falar que foi o próprio Flamengo que pediu com que ele tomasse o cartão, sem prejuízo ao clube. Assim, a conduta é atípica. Eles descaracterizam o artigo 243, levando ele para aquele artigo 191 que eu já vou mostrar para vocês também. E aqui está a letra da lei do artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Suspensão de 180 dias a 360 dias. Ele não estando mais enquadrado no artigo 243, ele não corre risco mais dessa suspensão. E esse aqui era o artigo que ele estava sendo enquadrado no outro julgamento. Atuar
243A. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Suspensão de 6 a 12 partidas, que era o que ele estava correndo o risco de pegar. E esse artigo 243A sendo descaracterizado do caso do Bruno Henrique, ele não corre mais esse risco de pegar de 6 a 12 partidas. E aqui a conclusão do caso do Bruno Henrique. Ele não foi enquadrado no artigo 243, porque segundo o Flamengo, foi o próprio Flamengo que pediu para ele forçar o cartão. Sobrou o artigo 191, que eu vou ler para vocês aqui agora, que é o único possível para que ele fosse enquadrado e foi punido com a pena máxima. E o artigo 191 traz que deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento, foi no inciso 3 aqui que ele foi enquadrado, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição, com a multa e a pena, multa de R$100 até R$100.000, ou seja, o Bruno Henrique foi penalizado aqui com a multa mais alta possível pela legislação, então não tem muito questionamento. Se houve essa alteração de artigo do Bruno Henrique, do artigo 243, para o 191, não tem como brigar com a lei. Com essa alteração, não há previsão aqui de punição em relação a partidas, a jogos, a suspensão de qualquer outro caráter que não seja a multa de R$100.000, que é a máxima aqui para o Bruno Henrique. E aqui tem até a menção do artigo 5º que prevê que não há crime sem lei anterior, artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, não há crime em lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que ninguém pode ser punido por conduta não tipificada como infração pela norma vigente à época dos fatos, e a sanção deve seguir estritamente o que a lei prevê para o enquadramento comprovado. No caso, se os fatos não se adequam ao artigo 243, manipulação de resultado, aplica-se o artigo 191, conduta antidesportiva, com pena máxima cabível, evitando arbitrariedades ou analogias impartem. Ou seja, se não há lei para punir o Bruno Henrique, ele está liberado pagando os 100 mil. Se você concorda ou discorda já é outra história, mas essa aqui é a discussão que estava rolando e é exatamente por isso que o Bruno Henrique foi punido com esses 100 mil reais e depois vai estar livre para jogar. Comenta aí se você concorda com a justiça que foi feita no caso do Bruno Henrique. Se você discorda, se você tem dúvida, vamos bater um papo aí nos comentários. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se ficou claro, se não ficou. Espero que tenha ficado. E vamos trocar uma ideia nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal do Teus Cartola. Vamos pra cima. Um valeu e até o próximo vídeo.